Está no ar a sua TV Novo Eleitoral, onde você fica sabendo tudo sobre direito eleitoral e direito partidário. Hoje no nosso programa vamos falar de propaganda eleitoral, ainda enfrentando a problemática da propaganda em geral, que é a propaganda talvez mais utilizada, né? Esse tema sempre há mais restrições. Nós vamos aqui continuar enfrentando-as. No programa anterior, você deve ter acompanhado, nós tratamos com relação à restrição no tamanho da imagem. Eu brinquei e continuo dizendo, é a campanha do meio metro quadrado. Você não pode sair dessa dimensão. Você não pode querer fugir, mesmo com relação à justaposição, como já eu vou trazer para você o próprio dispositivo, para não dizer que o Ervalzinho está inventando, né, qualquer situação nova. Claro e evidente que há discussões, vão haver discussões, desde já nós estamos tendo. Não estão chegando ainda aos tribunais, até porque tudo é muito novo, mas com certeza nós vamos aqui enfrentá-la para você ficar devidamente atualizado. E talvez um tema que chame muita atenção dessa propaganda em geral, porque o pessoal do marketing utilizava demais e ainda vai continuar utilizando, é a questão das bandeiras e flâmulas. Será que essas bandeiras e flâmulas têm que se adequar a essa nova dimensão? É claro que sim. Tem que ser uma bandeira, uma flâmula, independente do formato, e aí vai a criação, a própria liberdade que o marketing, né, que os publicitários têm, desde que se limitem a essa dimensão, de, evidentemente, a partir de sua imaginação, fazê-lo. Mas não se pode ter bandeiras e flâmulas que sejam maiores do que essa dimensão. Repetindo, é a campanha do meio metro quadrado. Agora, vai haver adequação. Isso é bom que haja. O que se impede são grandes bandeiras, grandes flâmulas, mas esses marqueteiros trarão, com certeza, bandeiras circulares, bandeiras ovais. E se trouxerem, todas as propagandas devem conter a impressão de CPF e CNPJ do contratante e do fornecedor. Ou então, se os dois forem CNPJ, que se traga, enfim. Tem que ter registrado, a propaganda tem que caracterizar, justamente porque nós vai ter sempre o link das diversas espécies de propaganda com a prestação de contas. Talvez, aqui abra um pequeno parêntese, a única espécie de propaganda que não tem link direto com a prestação é a propaganda eleitoral na internet, porque nela não se pode fazer nada pago, nada pago. As outras propagandas que têm que ser contabilizadas têm que ter justamente para haver esse link. Importância transcendental, eu sempre digo, se preocupar somente com propagandas e multas, quando o objetivo da justiça eleitoral é conter e fazer valer a Constituição no que tange à repressão ao abuso do poder no sentido amplo, e nesse caso com as propagandas sempre ligadas ao econômico e midiático, mas também o político. Então essa preocupação também existe. Manteve-se a obrigação também de impressão em cada propaganda impressa, do CNPJ ou CPF, do responsável pela confecção e do contratante. Além da respectiva tiragem, nós temos que ter rigorosamente a quantidade, justamente para o fim colimado, a relação, o link com a questão da prestação de conta. Outra coisa também, amiga e amiga que nos acompanham na sua TV Novo Eleitoral, persiste a liberdade, por óbvio, de produção e distribuição da propaganda eleitoral que atenda às regras, sem necessidade de qualquer tipo de autorização da Justiça. As limitações, como vocês estão percebendo nesse e em outros programas, diz respeito muitas vezes à forma, a prazo, e não à própria criação e imaginação. Agora, propaganda em bens particulares, que é muito utilizada, amiga e amiga, cuidado. Você não pode comprar esse tipo de propaganda. Você não pode pagar por ela. Ela, inclusive, não é aferível, porque se presume que a pessoa que permitiu que você utilizasse aquele espaço, que não é um espaço,
vamos dizer, público, e sobre isso nós vamos, evidentemente, também tratar. Vocês vejam, essa permissão é uma permissão que deve ser dada de forma gratuita, sob pena de captação ilícita de sufrágio. Isso tem que ficar muito claro. E aí, para fechar, amigos e amigas, o nosso programa de hoje, eu vou trazer alguns dispositivos da própria resolução, para que vocês não digam, né? E aí, me permitam, eu pelo menos quando exerci a judicatura eleitoral, o povo dizia que era eu, como juiz, dizia que eu era muito rígido, né? Então, veja, quem restringiu mais ainda foi o próprio legislador. O juiz, ele não traz para as suas decisões, ou pelo menos não deve trazer, o que ele pensa, a opinião dele, o que ele acha. A propaganda devia ser assim, assado. Não é a resolução. E olha, a resolução diz claramente com relação a esse aspecto da justa posição que eu pedi, porque diziam que eu era doido enquanto juiz, né? E olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 15 da resolução. A justa posição de adesivo ou de papel cuja dimensão exceda meio metro quadrado, olha a campanha do meu metro, caracteriza propaganda irregular. Em razão do efeito visual único, eu ficava olhando esse efeito visual único e me chamavam de doido, ainda que a publicidade, individualmente, tenha respeitado o limite previsto no caput. Então, amigos e amigas, chegando ao final, mais um programa da TV Novo Eleitoral, um produto do Instituto Novo Eleitoral, que tem o seu portal de conteúdo no site www.institutonovoeleitoral.com.br e tem também o seu portal de notícias no site www.novoeleitoral.com. Espero que estejam gostando e nos encontramos em outro programa da sua TV Novo Eleitoral.